que a gente se depara com situação que a gente olha a situação e fala: o que eu vou fazer? Qual é a atitude que eu vou tomar? Senhor, o que eu faço agora? Parece redundante, mas é verdade, irmãos. Tem momentos que a gente não sabe o que fazer, mas a palavra de Deus, a direção que o Espírito me deu nessa noite para compartilhar com você, vai te ensinar algumas coisas que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer. Quem quer ouvir? Amém. Glória a Deus. Amém. E quando eu estava aqui lendo toda a narrativa, irmão, o versículo 9 vai dizer algo interessante, que diz assim: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Entenda algo nesse contexto. O exército do rei da Síria, o rei da Síria, estava ali tramando tocaia contra Israel. Mas o Senhor, irmãos, estava sabendo, o Senhor estava revelando para Eliseu a tocaia. E a primeira lição que eu aprendo aqui, que é o que eu gostaria de compartilhar com você, irmãos, é que quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos confiar na onisciência de Deus. Repita comigo: nós precisamos confiar na onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? É a capacidade de Deus conhecer todas as coisas. Tem momento que a gente está passando, você vai entender isso. Tem momento que a gente está passando pela peleja que a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe qual decisão tomar. Mas aí Deus, Ele conhece o que nós estamos passando. Deus conhece o que você está passando. Ele conhece o oculto, Ele conhece o escondido. A Bíblia vai dizer lá em Daniel capítulo 2, versículo 22, que Deus revela o oculto e o escondido. Ele sabe aquele que está em treva e nele mora a luz. Glória a Deus. Deus conhece o oculto e o escondido. Aleluia. Sabe aquela estratégia do diabo contra a tua vida? Aleluia. Deus já sabe. Glória a Deus. Você pode dar uma glória por isso? Sabe aquela estratégia que o inimigo está fazendo para parar o teu ministério? Deus já sabe antes. E Deus já está te dando livramento antes. É só quem crê nessa palavra pode dar uma glória a Deus, irmão. Aleluia. Eu creio porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus sabe o que a gente está passando no momento presente. Você entrou por essas portas, talvez a peleja está grande, a luta está difícil na tua vida, mas Deus já conhece o que você está passando. Jesus. E é interessante porque Deus, conhecendo o que a gente está passando, Deus já está preparando um plano para te dar um livramento. Quem recebe essa palavra, aleluia, Deus já está preparando o livramento, porque Ele já sabe que o inimigo se levantou contra a tua vida e você nem sabe, não tem hora que a gente nem sabe, e o diabo está ali preparando uma mesa, preparando uma armadilha para nos derrubar, para nos parar. A gente nem sabe, está ali, mas Deus está lá dando livramento, porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, mas ora assim, aleluia, Ele sabe o que você tem vivido e Ele sabe o que você está passando. Ele conhece. Oh glória, estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Deus estava vendo ali toda a estratégia do adversário. O Senhor estava conhecendo tudo. Aí o rei da Síria fazia uma tocaia no lugar. Deus ia lá, falava com Eliseu: Eliseu, manda Israel não passar ali não, porque ali já tem uma armadilha. Oh glória, oh aleluia. O Senhor, Ele faz isso também conosco, irmão. Ele conhece toda a estratégia do inimigo. E sabe que Deus manda te dizer nessa noite: descansa, descansa a tua alma, descansa o teu coração. Por que você está atribulada? Por que você está atribulado nessa noite? Não fica atribulado, não. Sabe por quê? Porque Deus está preparando o livramento. Deus está preparando algo grande. Tem gente que às vezes fala até mal de você, aí você não entende por quê. Olha só, o Espírito Santo falando comigo nessa noite. Às vezes você não entende por que Deus fez você perder a amizade. Você nem sabia, mas aquela amizade era falsa. Por isso Deus tirou da tua vida. Aleluia, Jesus. Aí Deus pega e tira da vida, a gente não sabe por quê. Mas assim, por que fulano foi embora? Por que fulano saiu? Não fala nem mais comigo? O que eu fiz? Você não fez nada, não. É porque Deus já sabia que aquela amizade ali era falsa. Deus já sabia que aquilo aí ia te prejudicar lá na frente. Assim é todas as áreas da nossa vida, tem até emprego.
Ele sabe se a porta se abrir, você vai se perder, Deus vai fechar a porta. Todas as áreas da nossa vida, irmão, Deus conhece, é a onisciência de Deus. Então a primeira atitude que nós devemos tomar, irmãos, é confiar na onisciência de Deus. Você não sabe o que fazer? Não sabe qual atitude tomar? Apenas fique quieto e deixa Deus trabalhar, porque Ele conhece o resultado. Amém, Jesus. Ele conhece o que você está passando. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos estavam lá na embarcação, passando por tempestade, passando por luto, o vento soprando, Jesus estava lá no monte orando. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava vendo eles em dificuldade a remar. Aleluia. Agora imagina, ele estava lá no alto do monte e os discípulos estavam navegando. Humanamente falando, não tinha como ver, porque Jesus estava vendo, porque Ele é onisciente, Ele consegue ver todas as coisas. Eu quero te dizer nessa noite, Ele está vendo a prova que você está passando, Ele está vendo a luta que você está enfrentando. Aleluia. E pode ficar tranquilo, descansa, porque Ele vai dar o livramento. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, algo interessante nessa passagem, é que este homem, ele vai dizer algo interessante no versículo 15. Ele vai dizer assim: o que faremos? Há momentos, irmãos, que a gente passa por provas que a gente não sabe realmente o que fazer. Mas nós precisamos, segundo, acreditar que sempre há uma saída. Repita comigo: sempre há uma saída. Sempre há uma saída. Eu quero que você leve isso com você para sua casa. Tem muita gente aí, irmãos, preste atenção nisso. Tem muita gente aí cometendo suicídio. Sabe por quê? Porque acredita que não há mais saída. Acredita que não tem mais jeito. Acredita que é o ponto final, é o fim da história. Não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu isso comigo na minha vida. Não depois que eu me converti, antes de me converter, eu pensava em muitas situações que eu enfrentei. Hoje não tem saída mais não, eu acho que eu vou tirar minha vida. Já aconteceu isso comigo antes de me converter a Jesus Cristo. E tem muitas pessoas, até mesmo os crentes, que estão tirando a própria vida, porque acham que não tem mais saída. Esse homem, ele se deparou com uma situação que ele disse: ai meu Senhor, o que faremos? Ele pensou: não tem saída mais. Cercado de um lado, cercado do outro, não tem jeito, esse exército vai nos matar. Irmãos, preste atenção, quantas vezes a gente não passa por situação que a gente pensa que não tem saída. Às vezes a gente está ali buscando a Deus, às vezes a gente está ali fazendo a obra de Deus, às vezes a gente está fazendo a vontade de Deus e parece que a gente está cercado, e parece que a gente não tem saída. O que eu vou fazer? Qual é a atitude que eu vou tomar? Ei, acredite numa coisa: sempre há uma saída. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele não vai te dar a saída. O Deus, Ele é a própria saída. Aleluia. Aleluia! O Senhor é a própria saída para a tua causa. Será que você crê nessa palavra nessa noite? Aleluia. Eu estou pregando a Bíblia, irmão, não é historinha não. Sempre há uma saída. O diabo que diz para mim e para você: não tem saída não, se joga naquela ponte, tem saída não, come veneno, não tem saída não, se enforca. O diabo que faz isso. Aleluia. Porque ele olha a nossa situação que nós estamos passando e ele é oportunista. Aí ele vai e lança o pensamento para a gente assim: não tem jeito mais não, tá vendo aí? Até os irmãos não estão nem dando mais atenção para você, os seus parentes não estão ligando para você, o seu esposo ou esposa não está nem vendo a sua situação. Aí a pessoa pensa até em se matar. Mas eu quero te dizer para você nessa noite: há uma saída, e a saída é Jesus Cristo. E a saída é Jesus Cristo. Aleluia. Quantos creem nessa palavra nessa noite aí? Aleluia. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando contigo. Deus te trouxe aqui nessa noite para te entregar essa palavra. Aleluia. Tem saída sim, tem saída sim, e a saída é Jesus Cristo. É Jesus. Glória a Deus. Se você não estiver passando por isso e um dia você passar, pode ter certeza, se o diabo soprar no teu ouvido que não tem saída, você lembra dessa palavra, dessa passagem: tem saída sim no meu Deus. Aleluia, aleluia. Tem saída sim, porque é um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Tem saída sim. Oh, meu Deus. É Jesus. Você acha que há algo impossível para o nosso Deus, irmãos? Não há nada impossível. Não há luta que vai durar todo o tempo.
A Bíblia chega a dizer em Isaías, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Por que o texto está dizendo? Quando passares pelas águas, ou seja, você vai passar. Eu quero te dizer algo nessa noite de Deus. Levanta a tua mão assim, ó. Levanta a tua mão assim, aleluia. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida nessa noite, mas já não. É o Espírito de Deus que está soprando aqui no meu coração para te dizer, aleluia. Você vai enfrentar essa luta que você já está enfrentando e ela vai passar. Ela vai passar. Ela vai passar. Essa prova vai passar. Esse vento vai passar. Essa tempestade vai passar. Essa perseguição vai passar. Essa situação que você está enfrentando lá na tua casa, no teu lar, ela vai passar. Ela vai passar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus forte nessa noite. Deus está falando com o crente que está ligado aqui nessa noite. Ei, minha filha, vai passar, minha filha. A prova tem que ser grande lá no teu lar, não é? Com seu esposo, com seus filhos. O Senhor está te dizendo nessa noite, vai passar, minha filha. Vai passar, meu filho, a tua luta. Essa prova ela vai passar, ela não vai durar toda a vida, não. Glória a Deus. Meu Deus, meu Deus. Jesus. Então, meus irmãos, Espírito Santo de segundo, nós precisamos acreditar que há uma saída. Nós precisamos primeiro confiar na onisciência de Deus. E terceiro, irmãos, observe o versículo 16 que diz assim: e ele respondeu: não temas, porque mais os que são conosco do que estão com eles. Eliseu, irmãos, vai ali se despertar porque o moço ficou desesperado. E Eliseu vai para fora, vai olhar ali a situação. E Eliseu vai observar algo interessante, irmãos. Geazi, quando sai para fora, ele observa a tropa do inimigo. Mas quando Eliseu ele sai para fora, ele não observa somente a tropas do inimigo. Eliseu ele vai observar algo grandioso. Eliseu vai observar que ali há um exército celestial naquele lugar. Aleluia! E sabe qual é a terceira coisa que nós precisamos saber, irmão? Nós não estamos sozinhos. Quero te dizer algo nessa noite. Quem recebe? Ei, você não está sozinho. Você não está sozinho, não. Aleluia. Olha que interessante, irmão. Isso tudo depende da visão. Quando a gente está diante de uma situação difícil que a gente não sabe o que fazer, primeira coisa que tem que vir na nossa mente: a gente não está só na luta, a gente não está sozinho na prova. Jesus está conosco, e não somente Cristo, mas todo um exército celestial, aleluia, está em volta do crente. Vem crer nessa palavra, vem crer, aleluia. Há um exército celestial em volta do povo de Deus. Glória a Deus. Porque tem hora, irmão, tem momentos que a gente pensa que está sozinho. Porque tem hora que não tem pastor ao nosso lado. Porque tem hora que não tem irmão ao nosso lado, irmã ao nosso lado. Tem hora que não tem parente, não tem familiar. Tem hora que é a gente e a luta. E se a gente não tiver a visão espiritual, a gente só vai enxergar o problema. A gente só vai enxergar a tempestade. A gente só vai enxergar a situação que nós estamos passando. Mas nessa noite, quem está ligado nessa noite, está crendo aqui, está entendendo que você não está sozinha nessa prova. Você não está sozinho nessa luta. Quantos você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Às vezes, irmãos, até parece que a gente está sozinho. Mas é Deus nos testando para a gente entender que Ele não deixa a gente só na luta. O exército ali parecia poderoso, né? O inimigo parecia que ia destruir Eliseu e Geazi. Mas de repente Eliseu tem uma visão espiritual e consegue ali enxergar a tropa de cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu. Aleluia. Se você soubesse o exército ao teu lado, glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. É forte terra, aleluia. Se você soubesse o exército que está com você lá na tua casa, quando tu está lavando roupa, quando tu está lavando louça, quando você está louvando o Senhor, quando você está lá no seu trabalho, trabalhando, o exército celestial está ali em volta de você, só anjo com espada desembanhada na mão, cortando as setas, cortando os laços, quebrando os carros no fogo, e dizendo para você: tentar-nos e saber que eu sou Deus.
aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Sabe por quê? Porque era um exército de Deus em volta de você. É, Jesus. A Glória gente já a até contou Deus. testemunho aqui, né, irmão, que Deus fez. Sabe o que é isso? É um exército celestial em volta da gente. Aleluia, irmão. Tem um exército em volta de você que não há exército que possa transpor. Tem um exército em volta de você, irmãos, que não deixa o diabo vir te tocar. Não deixa ele vir te destruir. Meu Deus. Porque se não fosse o exército de Deus, irmão, que Deus envia, aqui eu não estou pregando adoração a anjo, não. Mas a palavra de Deus nos ensina que eles estão todos espíritos ministradores, enviados por Deus para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Jesus. Então Deus, ele envia os anjos. Deus, ele envia o exército e ele nos protege. A Bíblia vai dizer aqui que eles estavam cheios de cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu. E não é qualquer exército, não. É um exército poderoso. Talvez nessa situação você vai dizer assim: mas a luta que eu estou passando, a prova que eu estou passando é muito grande. Mas o exército e o Deus que nós servimos é maior ainda. Aleluia. Você crê nisso, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. Lembra essa palavra com você? É maior. Deus é maior que o teu problema. Deus é maior que a tua luta. Deus é maior que a tua prova. Receba isso nessa noite. Glória a Deus. Você vai vencer. Vira para o teu irmão ao teu lado e diz assim: você vai vencer. Você vai vencer, você vai vencer, aleluia. Você vai vencer, você vai vencer. Você vai vencer. Nós vamos vencer, irmãos. Porque Jeová está conosco. Não é na nossa força do nosso braço, não. Mas é na força do Senhor, é no poder de Deus. E quarto, irmãos, para terminar, para concluir a mensagem, quarta coisa que nós precisamos fazer quando nós não sabemos o que fazer. Versículo 17 diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quarta coisa que nós precisamos fazer: orar o Senhor. Você vai entender por quê. Esse moço não estava enxergando o exército de Deus. E você observa que quando Eliseu entende que ele não estava vendo, ele não estava tendo visão espiritual para enxergar, Eliseu, qual é a atitude que Eliseu toma? Ele ora, ele pede a Deus: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. A gente só vai enxergar, irmãos, Deus trabalhando na nossa vida quando a gente orar mais um pouquinho. É forte, irmãos. Quando a gente buscar mais Deus em oração, Deus abre a nossa visão espiritual. Aleluia. Quanto mais a gente dobra o nosso joelho, quanto mais a gente ora, mais a gente clama ao Senhor, Ele vai abrir a nossa visão espiritual. E o crente que ora, irmão, ele enxerga o mundo espiritual. Você pode observar isso. O crente que ora, ele consegue ver Deus trabalhando. Mas eu não estou vendo Deus fazer nada. Começa a orar que você vai ver. Começa a orar que você vai ver Deus operar na tua vida de forma tremenda. Quando o crente ora, irmão, ele entra no sobrenatural de Deus. Quando o crente ora, ele entra no sobrenatural. E ele não vê somente a luta, ele não vê somente a prova, ele consegue ver Deus agindo. Ele consegue ver a mão de Deus sobre a situação. Senhor, peço-te, abra os olhos desse moço. E a oração, irmãos, que eu faço nessa noite, não só pelos irmãos, mas para cada um de nós e para mim mesmo. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Tem crente desistindo, tem crente parando, tem crente indo embora, não querendo vir mais para a igreja. Sabe por quê? Porque perdeu a visão espiritual. Não consegue enxergar mais o mundo espiritual. Não consegue enxergar que nem está numa batalha. Pastor Valdúcio, tem crente que não sabe nem que está numa batalha. E a pessoa não entende isso e pensa assim: Deus me abandonou, Deus desistiu de mim. Não desistiu, não. Deus está permitindo isso para você orar, crente. Deus está permitindo isso para tu dobrar o teu joelho lá na tua casa. Não é orar somente na igreja, não, meu irmão. Eu não estou exortando, não preciso disso também. A gente precisa orar
espiritual está passando pela prova, mas ele diz assim: eu vou vencer porque Deus é comigo, eu vou vencer porque Deus está comigo, eu vou vencer porque Deus está comigo, eu vou vencer porque Deus está comigo. Aleluia, fica de pé nessa noite. Fica de pé, eu quero concluir a mensagem fazendo oração, irmão. Quando a gente ora, a gente entra para o mundo espiritual, a gente entra para a dimensão espiritual. E eu sei que essa noite os irmãos guardaram essa palavra no coração, e você vai sair daqui crendo e confiante que aquela prova que você está passando, você vai vencer ela, porque Deus é com você. Amado Deus e Pai Celestial, nessa noite, meu Pai, quero interceder pela tua igreja, pelo teu povo, ó Pai, que ouviu, Senhor, essa palavra, essa mensagem, ó Pai, que nos ensinou, Pai, que nós precisamos, ó Pai, orar, nós precisamos confiar na tua onisciência, Senhor, nós precisamos confiar que nós não estamos sozinhos, ó Pai, aleluia, o Senhor está conosco, não há situação que não há saída, porque o Senhor é a saída, Pai, da tua igreja. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, ajuda o teu povo a caminhar, ajuda o teu povo a buscar na tua casa, na tua presença, orar, entrar para a dimensão espiritual da oração, para que possamos vencer estas trevas, para que possamos vencer o inimigo, para que possamos vencer a batalha. Assim, meu Pai, eu te peço, Pai, abre a visão de cada um de nós, abre a visão de cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus.